O mundo está cheio de histórias. Algumas histórias nos confortam. Elas nos fazem sentir seguros. Mas outras histórias, elas nos gelam até os ossos. Elas nos fazem questionar o que pensamos que sabemos. Elas sussurram sobre coisas que não entendemos. Essas são as histórias que nos atraem. Elas nos fascinam com sua escuridão. Ansiamos pela adrenalina do medo. É primal. Contamos essas histórias ao redor de fogueiras, sussurrando no escuro. Nós as compartilhamos para sentir a emoção do desconhecido. Mas o que acontece quando as histórias são reais? O que acontece quando a linha entre fato e ficção se confunde? Prepare-se. Estamos prestes a viajar para o coração do inexplicável. Estamos mergulhando nos mistérios arrepiantes que desafiam a lógica e a razão. Estas são as histórias que o mantêm acordado à noite. Elas fazem você questionar tudo o que você pensava que era real. Você está pronto para encarar a escuridão? Imagine só, os Montes Urais na Rússia, fevereiro de 1959. Um grupo de 9 experientes alpinistas parte para uma aventura. Seu objetivo? Conquistar as encostas da Montanha Morta. É uma caminhada desafiadora. As condições são adversas. Mas esses caminhantes estão preparados, ou assim eles pensam. Os caminhantes nunca terminam sua jornada. Sua barraca é descoberta semanas depois, rasgada de dentro para fora. Seus corpos estão espalhados na neve, alguns parcialmente vestidos, alguns com ferimentos horríveis. Algo deu terrivelmente errado naquela montanha. Algo inexplicável. Investigadores soviéticos lutam para dar sentido à cena. O que poderia ter levado esses caminhantes de seu abrigo para a noite congelante? A causa oficial da morte? Uma força natural convincente. Mas essa explicação pouco faz para acabar com as questões perturbadoras que persistem. Teorias são abundantes. Alguns sussurram sobre avalanches ou ataques de animais selvagens. Mas as evidências não batem. Os ferimentos dos caminhantes são inconsistentes com qualquer predador conhecido. E não há nenhum sinal do tipo de luta que você esperaria de uma luta desesperada pela sobrevivência. Alguns apontam para luzes estranhas vistas no céu na época do incidente. Poderia ser um caso de teste militar da Guerra Fria que deu errado? Ou algo ainda mais sinistro? As teorias ficam mais loucas, encontros com OVNIs, experimentos secretos do governo, até maldições antigas. O mistério da passagem Dyatlov se recusa a morrer. É um lembrete gritante de que mesmo no mundo moderno, existem lugares onde a lógica falha, lugares onde o desconhecido reina supremo. Décadas depois, o incidente da passagem Dyatlov continua a fascinar e aterrorizar. Livros, documentários e inúmeros fóruns online dissecam cada detalhe. Teria sido histeria em massa? Loucura induzida por hipotermia? Uma investigação de 2020 pelo gabinete do Procurador-Geral da Rússia concluiu que uma avalanche mortal foi a causa. Mas muitos permanecem descrentes. A verdade, ao que parece, é tão evasiva quanto os fantasmas que assombram a passagem. A passagem Dyatlov permanece como um testemunho arrepiante do poder do desconhecido. É um lugar onde a linha entre este mundo e algo mais parece se estreitar. Seção 5. Okiku, a boneca assombrada do Japão. Agora, vamos viajar para o Japão. Aqui, um tipo diferente de assombração se desenrola. Esta não é uma história de uma passagem de montanha remota, mas de uma boneca aparentemente inocente chamada Okiku. Esta boneca, vestida com um kimono tradicional, não é um brinquedo comum. Dizem que ela é possuída pelo espírito de uma jovem. A história conta que Okiku foi comprada por um jovem para sua irmãzinha. A menina, também chamada Okiku, amava muito a boneca. Ela a levava para todos os lugares com ela. Então, a tragédia aconteceu. A menina adoeceu e morreu. A família, de coração partido, colocou a boneca em um santuário.
Eles oraram pela alma de sua filha. Mas algo estranho aconteceu. O cabelo da boneca, antes cortado curto, começou a crescer. Seção 6. O cabelo crescente de Okiku. Realidade ou ficção? Correu a notícia da boneca com o cabelo crescendo. As pessoas se aglomeravam no templo para vê-la com seus próprios olhos. Seria possível que o espírito da menina vivesse dentro da boneca? Ela estaria tentando se comunicar além túmulo? Alguns descartam a história como um embuste. Eles afirmam que é um truque inteligente, talvez usando um tipo de fibra vegetal que se expande com o tempo. Mas outros não têm tanta certeza. O cabelo da boneca, dizem eles, foi examinado. É cabelo humano de verdade. Hoje, a boneca Okiku reside no templo Manenji em Iwamizawa. Seu cabelo, dizem, continua crescendo. Ele é aparado regularmente pelos sacerdotes do templo. É uma anomalia científica? Uma brincadeira cruel? Ou algo mais? A história de Okiku é um lembrete assustador de que alguns mistérios são melhor deixados sem solução. Seção 7. Os assassinatos de Hinterkaifeck. Sangue na fazenda. Nossa próxima parada nos leva a uma fazenda isolada na Alemanha. É 1922. O mundo ainda está se recuperando dos horrores da Primeira Guerra Mundial. Mas um novo tipo de horror está prestes a acontecer. A família Gruber leva uma vida tranquila em sua fazenda, Hinterkaifeck. Andreas Gruber, sua esposa Cecília, sua filha viúva Victoria e seus 2 filhos pequenos, juntamente com a empregada, compõem a pequena família. Mas sua existência pacífica é destruída em uma noite fria. Um agressor desconhecido, brandindo uma picareta, mata brutalmente todos os 6 membros da família, assim como sua empregada. O assassino permanece na fazenda por vários dias. Ele cuida dos animais, ele come a comida deles, ele até lê o jornal. A brutalidade do crime e o comportamento arrepiante do assassino enviam ondas de choque pela Alemanha. O que torna os assassinatos de Hinterkaifeck ainda mais perturbadores são os eventos que antecederam o massacre. Andreas, o patriarca, estava agindo de forma estranha por semanas. Ele falou em ver pegadas na neve levando à fazenda, mas nenhuma saindo. Ele ouviu passos no sótão. Ele encontrou um jornal estranho na propriedade, um que ninguém admitiu ter comprado. Andreas compartilhou suas preocupações com os vizinhos. Ele até mencionou um sentimento de pavor, uma sensação de que algo terrível estava para acontecer. Mas seus avisos foram descartados como paranoia. Ninguém poderia ter imaginado o horror que estava por vir. Apesar de uma longa investigação, os assassinatos de Hinterkaifeck permanecem sem solução. Teorias são abundantes. Teria sido um roubo que deu errado? Um crime passional? Ou havia algo mais sinistro em jogo? Alguns sussurram sobre uma maldição familiar, outros sobre um vizinho ciumento em busca de vingança. O motivo do assassino, assim como sua identidade, permanece um mistério. A fazenda Hinterkaifeck permanece como um lembrete arrepiante de que o mal pode acontecer em qualquer lugar, mesmo nos cenários mais idílicos. É um testemunho gritante da escuridão que pode espreitar sob a superfície da vida cotidiana. Essas histórias, esses vislumbres arrepiantes do abismo do desconhecido, desafiam nossa compreensão do mundo. Elas nos fazem questionar os limites de nossa percepção. Ansiamos por explicações, buscamos respostas racionais. Mas às vezes, a verdade mais inquietante é esta. Alguns mistérios podem nunca ser resolvidos. A mente humana anseia por ordem. Ela procura dar sentido ao caos. Tentamos encaixar as peças do quebra-cabeça. Mas o que acontece quando as peças não se encaixam? Nós as forçamos, criando uma imagem distorcida da realidade? Ou abraçamos o desconhecido, reconhecendo que algumas coisas podem permanecer para sempre além de nossa compreensão?
Essas histórias, sejam enraizadas em fatos ou embelezadas pelo tempo e pela imaginação, servem como lembretes poderosos. Elas nos lembram de que não estamos sozinhos no universo. Elas sussurram sobre forças além de nossa compreensão, de reinos onde a lógica e a razão não têm poder. As histórias que exploramos são apenas um vislumbre do vasto mundo do inexplicável, de florestas assombradas a artefatos amaldiçoados, de desaparecimentos inexplicáveis a encontros arrepiantes. O desconhecido nos cerca. Ele nos convida a explorar suas profundezas, a confrontar nossos medos mais profundos. Em que você acredita? Essas histórias são meramente o produto de imaginações hiperativas ou elas sugerem algo mais? Compartilhe seus pensamentos, suas teorias, seus medos. Junte-se à conversa, porque diante do desconhecido, a única coisa mais assustadora do que a escuridão é enfrentá-la sozinho.